Um dos assuntos mais comentados nos últimos tempos tem sido a redução da maioridade penal. O tema gera discordância, tanto nas ruas como no ambiente jurídico. Veja na reportagem de Eduardo Júnior. Tem sido cada vez maior o número de ocorrências envolvendo menores. E isso tem dado força à polêmica sobre a redução da maioridade penal. Eu sou a favor. Porque se eles podem roubar, se eles podem matar, eles podem também arcar com as consequências. Na verdade, eu sou contra. Eu acho que deveriam ter uma punição maior para crimes contra a vida, mas não diminuir a maioridade penal. Olha, eu sou a favor, porque para votar pode, tirar a carteira pode, né? Então eu acho que os jovens, diante de tanta tecnologia, não tem como eles não saberem o que estão fazendo. Sou contra a redução da maioridade penal, porque a redução da maioridade penal não vai resolver o nosso problema. O nosso problema tem que ser resolvido de uma outra forma. A educação, mais investimento na educação, na criança. O assunto ganhou as ruas. Opiniões passaram a ser expressas com fervor. Para o vice-presidente do Tribunal de Justiça Militar, a forma de defender os argumentos pode ter efeito contrário. Como o tema é polêmico e desperta muita emoção, isso tende a prejudicar o debate. Isso por vários aspectos. Primeiro, porque há uma certa pressa em conduzir a questão no parlamento, o que prejudica uma reflexão mais aprofundada. Depois, alguns interlocutores pensam em expor seu ponto de vista de uma maneira muito emocionada. Nós vimos manifestações na Câmara contrários à redução e usam de gritos, de formas de pressão que acabam desqualificando o debate. Quer dizer, quem grita parece não ter argumentos. Os gritos se transformaram em manifestação no dia 2 de julho, data marcada para a votação da PEC que reduz de 18 para 16 anos a maioridade penal. Entre especialistas do direito, as opiniões também se dividem. A juíza é contra a proposta. O que está ocorrendo é que estão querendo usar o direito penal para resolver políticas sociais, políticas de prevenção, de segurança pública. Já o deputado apresenta um motivo para a redução. É não deixar o menino com 16 anos, articulado por um grupo criminoso, invadir a sua casa e matar pessoas da sua família. A redução da maioridade penal já foi aplicada em 54 países. Estudos do Unicef indicam que em alguns locais essa mudança não fez diminuir a violência. Tanto que em alguns países, como Inglaterra e Alemanha, que tinham optado pela redução, voltaram atrás e desfizeram a medida. Atualmente, 70% dos países do mundo estabelecem como idade penal limite os 18 anos. No Brasil, a maioridade penal está na pauta da Câmara dos Deputados desde 1993. Diversos projetos de lei foram apresentados. O projeto de lei número 333 do senador José Serra pretende aumentar de 3 para 10 anos o período máximo de internação de jovens infratores. O projeto de lei 7197 do governador Geraldo Alckmin tenta alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente para aumentar esse tempo de internação dos menores apreendidos de 3 para 8 anos. O senador Aécio Neves também apresentou um projeto alterando o Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelecendo pena que varia entre 4 e 8 anos para quem induzir menores à prática de crime. O mais comentado deles é o da PEC 171, de 1993, que prevê a redução da maioridade para crimes hediondos, lesão corporal grave, seguida ou não de morte e roubo com uso de arma. Para a juíza da Vara Infracional da Infância e Juventude em Belo Horizonte, mais do que permitir a mesma aplicação de pena destinada aos adultos, seria ideal uma reformulação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu sempre defendi que o Estatuto, quando ele foi criado com um objetivo visando a garantia dos direitos da criança e do adolescente, que não havia isso. E como a gente não tinha uma criminalidade infanto-juvenil, o capítulo da responsabilização, da sanção, foi meio que deixado de lado. Então, ele para o magistrado, ele precisa ser reformulado porque ele é muito pequeno, é genérico, deixa margem a várias interpretações e atuações. Cada juiz fica uma coisa muito subjetiva, cada juiz pode entender da sua forma. Então, eu acho que deveria ser refeito todo o capítulo da responsabilização do ato infracional. Do jeito que está, não está bom. Não dá
para um juiz trabalhar dessa forma. Outro argumento apresentado pelos que são contra a redução se baseia na inconstitucionalidade. A medida viria a alterar o artigo 228 da Constituição Federal, que define a idade penal em 18 anos e é uma cláusula pétrea, ou seja, que não poderia ser modificada. O deputado contesta. Isso é espantoso quem fala isso, porque se a Constituição dá ao jovem de 16 anos o direito de votar no prefeito, no vereador, no presidente da República, no governador, essa pessoa é uma pessoa que dentro da própria Constituição tem todas as condições sociais e jurídicas para ter um tratamento diferenciado em relação ao Código Penal. Quer dizer, a Constituição já cuida de dar ao jovem de 16 anos um posicionamento idêntico a todos aqueles que têm mais de 16 anos. Quer dizer, o cidadão que é eleitor é punido. O cidadão que é eleitor menor não é punido. Nessa batalha de argumentos, o juiz militar traz a voz da ponderação. O ideal é que a sociedade, por seus diversos segmentos, possa participar de um debate racional e desapaixonado, o que poderia ser viabilizado por audiências públicas nas capitais, em algumas cidades com maior população, para que as pessoas pudessem se manifestar. Se o processo legislativo é conduzido de maneira muito rápida, não dá tempo para que haja a colheita dessas impressões, desses argumentos, para que você possa tomar uma decisão mais serena, não é, e refletida. No dia 2 de julho, a Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. Essa redução é válida em caso de crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. Foram 323 votos favoráveis, 155 contrários e 2 abstenções. Eram necessários, ao menos, 308 votos a favor. A PEC precisa ser aprovada em mais um turno, que deve ocorrer após o recesso de julho. O texto ainda vai para o Senado para ser avaliado pela Comissão de Constituição e Justiça, depois por uma comissão especial e, por fim, no plenário, no qual também será votada em 2 turnos.